Fala pessoal, domingo, dia 13 de novembro, e hoje iremos comentar sobre as 3 melhores ações para dezembro, a parte 2, e hoje iremos comentar sobre o Banco Bradesco, a Ferbasa e a Telefônica Vivo. E essas três empresas, julgo eu, estão no patamar de preço interessante e historicamente pagam bons proventos. E sem contar que elas deverão anunciar proventos para dezembro deste ano. E antes de comentar sobre isso, se inscreva no canal, aqui tem vídeos diários sobre notícias, investimentos e aportes na carteira do canal. E também lembre de entrar no Telegram aberto para todo mundo, link aqui na descrição do vídeo. Então bora lá, nada é recomendação de compra ou de venda, e a primeira empresa é o Banco Bradesco, BBDC4 ou BBDC3, e recentemente a empresa teve uma grande queda de 17% em um único pregão, e tinha sido uma das maiores quedas nos últimos 25 anos. E também, não olhando aqui só de forma isolada, perceba que o Bradesco, em relação às cotações de 2019, ele apresenta uma queda em torno de 51%. E esse gráfico está sem ajuste por proventos. Então, essa cotação na época seria o quanto você pagaria por cada ação do Banco Bradesco. Então, nominalmente, a queda foi de 50%. Mas, de fato, o Bradesco sim teve uma grande queda no seu lucro, mas o balanço ainda continuou de forma similar aos anos aí de 2018 e 2019. Então, a cotação caiu pela metade, mas ele tem conseguido manter o seu patamar de lucratividade. E um ponto que quase ninguém cita é que o Bradesco ainda continua lucrativo e lucraram 5,2 bilhões no trimestre, mas sim teve uma queda de 25%. Dessa forma, se você acredita que essas grandes provisões para devedores duvidosos irão durar para sempre, então esquece esse tipo de companhia, porque certamente você seria muito pessimista e o lucro só iria cair. Mas também temos outros pontos positivos. Carteira de crédito cresceu quase 14% em 12 meses. Margem com clientes, que é a diferença do quanto captam versus o quanto emprestam, uma alta de 25%. E a partir de seguros, previdência e capitalização teve uma alta de 8%. E as despesas cresceram abaixo da inflação de apenas 4,5%. E o índice Basileia também continua muito bom. Consequentemente, o lucro só caiu devido a essa grande elevação das provisões para devedores duvidosos. Com isso, um ponto que acabou assustando aí o mercado sobre o Bradesco e também o Santander, que teve uma grande alta na inadimplência, é que temos aqui inadimplência acima de 90 dias, de quase 4% na carteira total, e o índice de cobertura tem caído. Então, as despesas de provisão em relação à carteira de crédito total expandida cresceu para 3,3%. As provisões já estão em patamares similares à pandemia em 2020. Mas perceba que se puxasse esse gráfico de despesas de provisão, uma hora sobe, aí depois começa a cair lentamente, depois sobe novamente. Então não dá para se desesperar só por causa de um único trimestre. Então imagina para quem vendeu aqui, do nada as provisões caíram e o lucro subiu e ganhou dividendos e bonificações. Lógico que, em performance, o ativo não está tão bem. E um ponto que ninguém cita é que o Bradesco também é líder da parte de seguros, top 1 em prêmios emitidos, e essa parte é muito rentável e muito lucrativa para o banco. O lucro saltou 30% e o ROI é de quase 19%. E o banco cita crescimento de resultado operacional e crescimento de resultado financeiro. Então, entre aspas, quem é sócio do Bradesco leva a parte financeira e também leva a parte de seguros. Já na parte de dividendos, irei citar a seguir sobre as projeções, mas o Bradesco tem pago uns 40% de payout e cabe destacar que o maior provento normalmente é anunciado em junho e em dezembro de cada ano. E em geral o Bradesco paga esse payout moderado de 40 a 45%. Já a segunda empresa, a Ferbasa, FESA 4, a empresa basicamente tem um monopólio aqui no Brasil de mineração de cromo, também atua na parte florestal e a empresa também possui um complexo eólico. Mas esse complexo eólico é muito pequeno em relação ao resultado que a empresa reporta. E aqui temos o balanço da Ferbasa, outro resultado espetacular, quase 280 milhões de lucro, com uma margem fantástica de 36%. Ou seja, para cada R$ 100 de receita, a empresa retomou R$ 36 de lucro líquido. E aqui, no acumulado do ano, a empresa está com um crescimento da receita de 42% e os custos só cresceram perto de 20%. Consequentemente, o resultado operacional subiu 76% e o lucro 124% de crescimento,
no acumulado de janeiro até setembro de 22 versus janeiro a setembro de 21. E um ponto que chama a atenção é que vimos essa grande evolução de receita, EBITDA e lucro líquido, porém o volume de vendas nem cresceu tanto assim. Então perceba, 75 mil toneladas em ligas de cromo e ligas de silício, ou seja, basicamente estagnado. Daí, nesse terceiro ponto, a própria empresa cita que esse grande resultado da evolução de receita, geração de caixa e lucro líquido foi devido a um aumento de quase de 60% no preço médio em dólar das ferroligas. Então, mesmo que o volume tenha caído aqui 3,4%, devido a essa grande evolução do preço do produto que a empresa vende, consequentemente, a Ferbasa reportou todo esse crescimento no seu balanço. Então, imagina se o volume também tivesse crescido, aí é que de fato o resultado da empresa seria bem melhor do que a empresa já tem reportado. E algo sobre a Ferbasa é que de fato a empresa disparou no quesito cotações, lá dos R$ 15 para acima de R$ 50, mas isso aqui não é à toa. Olha aqui abaixo a evolução de lucro da empresa, de 59 milhões para quase 300 milhões de lucro em um único trimestre. Sem contar que a margem também acabou crescendo bruscamente. Aí vimos lá aquele crescimento de mais de 100% no seu lucro. Então, claramente, cotações estão seguindo a lucratividade da empresa. E também eu irei citar a seguir as projeções da Ferbasa e o quanto a empresa deve pagar de proventos, e também a Ferbasa deve anunciar proventos para novembro ou dezembro deste ano. Já a terceira empresa, que até comentei bastante recentemente, a Vivo VIVT3, tem até um vídeo exclusivo para os membros do canal, e citei com muita frequência aqui no canal que a Vivo estava cara, lá nos 52, 53 e R$ 55. O preço estava muito elevado em relação ao teto e o dividend yield não era atrativo. Daí, desde então, de abril de 22 até o momento, a Vivo acumulou uma queda de quase 24%. Lógico que eu não tinha bola de cristal e nem imaginava que a empresa iria cair isso tudo. Então, o ponto principal de estabelecer o seu preço teto, o seu preço limite, é que em alguns momentos você vai deixar de aportar nessa empresa. Então, só de não ter esse dano de 24% no seu capital já é algo muito bem-vindo. Eu também comentei com muita frequência o resultado da Vivo. A empresa cresceu em tudo, 112 milhões de acessos totais, pré-pago, pós-pago, casas que a empresa vende internet e fibra, entre outros, um crescimento de quase 15%. A receita da empresa cresceu quase 11%, receita de serviços móveis crescendo quase 14%, EBITDA de 5 bilhões, uma alta de 12%, lucro de 1,4 bilhão, uma alta de quase 10%, geração de caixa robusta e 3,4 bilhões entre dividendos e JCP. E sem contar que a Vivo também tem recomprado e cancelado as suas ações. Consequentemente, se esse lucro e a geração de caixa continuar crescendo, certamente a empresa deve manter um bom fluxo de proventos. E aqui no caso, no site DRI da Vivo, eles destacam o dividend yield médio na faixa de 7 para 8% e o dividendo bruto por ação nessa faixa de R$ 3,50 para R$ 4,00 por ação. E também a empresa, em geral, repassa 100% lucro em forma de proventos. Consequentemente, indo aqui para a planilha que está disponível para quem for membro do canal, eu reduzi as minhas projeções de lucros para o Bradesco após toda essa queda na sua lucratividade, mas mesmo assim, se eu pegar o valor do mercado do Bradesco hoje, em bolsa ele é avaliado em 150 bilhões. Então, se eu pegar o valor do mercado e dividir pelo lucro estimado para este ano, o Bradesco, BBDC3, estaria cotado por uma relação de preço sobre lucro de 5,4. E, em geral, o mercado paga um PL acima de 8 para o Bradesco. Então, nesse sentido, ele estaria muito descontado. Já a Ferbasa, após esse outro balanço muito bom, PL 4 para este ano, historicamente cotada acima de 10, e a Vivo seria a mais cara em relação aos seus pares. E aqui, nesta terceira coluna, eu coloco o CAGR de lucros, ou seja, qual foi o crescimento médio de lucros que essa empresa entregou nos últimos 5 anos. Daí, a Ferbasa de fato surpreendeu e a Vivo tem entregue um crescimento bem baixo e o Bradesco tem entregue crescimento de lucros de forma similar à inflação. Já no quesito proventos, temos aqui o payout esperado na faixa de 40% para o Bradesco, conforme aquele slide que eu mostrei, que historicamente o Bradesco paga
os 40% payout, a Ferbasa paga 30, 35, 40. Então temos aqui yields na faixa de 6 para 7%. Lógico que vai que a Vivo surpreende no quarto tri, o Bradesco também, a Ferbasa também. Então esse yield pode ultrapassar um pouco mais. Sem contar possibilidade de aumento de payout do Banco Bradesco e também da Ferbasa. E ainda podemos destacar aqui no Investidor 10, por exemplo, o Bradesco, conforme a sua política, eles anunciam mensalmente, mas aquele valor mensal é uma migalha. Então, o maior provento acontece em junho de cada ano, com a data no final de junho ou início de julho, e outro provento para dezembro de cada ano. Então, aguardem porque estamos aí na metade de novembro, então em breve o Bradesco deve anunciar um bom provento. Já no caso da Ferbasa, a empresa também anuncia com uma frequência muito boa. No ano passado, anunciaram em junho, em setembro, em dezembro. Já para este ano, anunciaram em janeiro, abril, junho, setembro e certamente deverão anunciar algum provento para novembro ou dezembro deste ano. E também a Telefônica Vivo nem se fala. Em geral, a empresa sempre anuncia uns 5 a 6 proventos por ano e, historicamente, a empresa anuncia proventos para o final de cada ano. Mas qual o defeito da Vivo? A empresa anuncia e demora até um ano ou mais para pagar após a Datacom. Então, esse ponto pesa muito aqui na Vivo. Vimos que a empresa, historicamente, sempre foi uma boa pagadora, com o dividend yield médio bem elevado, aqui na faixa de 6%, e, a depender do preço que você pagou, deve ter pegado 10 a 11% de dividend yield. E o PL atual não está tão interessante em relação à média da empresa. E o projetado, como vimos, na faixa de 15. Então, para mim, pagar 15 vezes lucro em uma empresa que entrega um baixo crescimento de lucros, não acho tão interessante assim. Mas se a empresa melhorar de forma substancial esse balanço, ela pode sim estar barata e pode gerar um fluxo maior de renda bem acima do que esses 5%. E a Ferbasa já tem pago um bom provento e, com esse novo balanço muito bom, certamente deverão manter um forte pagamento de proventos. E aqui no caso do Bradesco, o dividend yield está de 4,6%, então acredito que será mantido, é uns 5 para 6%, além da bonificação anual de 10 a 20% em ações. Então, pessoal, comentamos aí sobre o Bradesco, a Ferbasa e a Vivo, e essas três empresas em breve deverão anunciar proventos. Caso você possa interesse em ter acesso a essa planilha, considere se tornar membro, tem a planilha, 3 vídeos semanais exclusivos, basta clicar aqui abaixo e também possui acesso ao Telegram fechado com diversas discussões. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.